Boa noite a todos. Então, hoje nós estamos no subtítulo Caridade e Amor do Próximo, no 11º capítulo, na pergunta 886. Nós vamos começar agora, esse capítulo é todo envolvido em temas ligados à nossa reforma moral, ao nosso desenvolvimento da reforma íntima, nossos princípios e valores. E hoje é um tema dos mais importantes para o nosso crescimento. Nenhum de nós consegue a ascensão, a mudança de vibração, o crescimento íntimo, sem o trabalho e o exercício da caridade. Nós até semana passada falamos que nós só crescemos, nós só nos desenvolvemos. Só subimos a escada da evolução através do nosso irmão. Sozinho nós não conseguimos, nós não progredimos sozinhos. E a caridade é esse fazer pelo outro, este olhar ao semelhante, sair do nosso egoísmo, sair da nossa limitação, dos nossos interesses e ter um olhar empático ao nosso semelhante. Sejam nas questões materiais, que hoje o planeta apresenta grande sofrimento nesse setor, seja na capacidade de aceitar o nosso irmão com aquilo que ele traz em seu desenvolvimento, em sua característica, em sua condição de relacionamento, de doação. Aceitar o nosso irmão como ele se apresenta, né? Essa é a caridade mais difícil, é a caridade moral. É aceitar o outro, perdoar, entender, resignar-se para compartilhar, que envolve especialmente perdoar as ofensas dos nossos irmãos, não é? E mais uma vez, lembrando deste perdão, né, que Jesus sempre nos pediu. Um perdão incessante, um perdão permanente, um perdão diário. Não importa quantas vezes sejamos feridos, nós estaremos sempre com o coração disponível ao perdão. Não significando que este perdão inclua aceitar o que o nosso semelhante faz conosco, mas conseguir, dentro do nosso coração, não ter a mágoa, não ter o ressentimento. Entregar aquele sofrimento como uma prova, como uma experiência daqueles que estão aqui encarnados, que somos nós. E nós aqui passamos por experiências infinitas de aceitação das dificuldades alheias, porque também somos instrumentos desta condição de ferir o semelhante. Muitas vezes, sem querer, nós, na nossa imperfeição, na nossa dificuldade, nós também agimos de uma maneira a ferir o nosso semelhante. Então, este aceitar mútuo é um exercício permanente. E como dizia Jesus e como diz o Evangelho para nós, a caridade moral, ela é a mais difícil, porque é a doação, o perdão, a benevolência, a aceitação. Então, o que não significa que nós vamos aceitar tudo que o nosso semelhante fizer. Nós vamos ter que pôr limite, nós teremos que saber até onde nós podemos estar próximo, como pode ser estabelecer o convívio com as diferenças tão grandes, mas que o nosso íntimo, que a nossa morada, que o nosso templo interno, ele seja aliviado diariamente pela fé de que nós precisamos aceitar o nosso irmão, porque diariamente nós pedimos não só ao semelhante a nossa aceitação, mas nós pedimos a Deus que dentro de todas as nossas dificuldades, dentre todas as nossas imperfeições, que o Pai nos aceite através
dessa egrégora enorme de entidades que nos assistem. Então, se nós falhamos diariamente, temos todos os dias a aceitação dos nossos irmãos maiores para nos ajudar, independente daquilo que fazemos, porque não teremos que fazer isto ao nosso semelhante. Como poderemos negar esta ação ao nosso irmão? Então, essa é a caridade moral. Doar, como diz Jesus, né, o doar material, ele deve ser um doar que compartilhe, não um doar que nós possamos dar aquilo que nos sobra, mas que a gente possa cada vez mais compartilhar, dividir, sentir que algo pode sair de nós para ir ao semelhante. Não aquilo que nos sobra, mas aquilo que faz parte do nosso dia e que pode ser repartido. Quando o homem chega à condição de compartilhar e de aceitar o semelhante, as diferenças aqui no planeta seriam quase findadas. Nós teríamos uma outra condição de sociedade, de vida e de evolução da nossa humanidade. Então, hoje esse capítulo fala sobre isso. Como conseguir desenvolver a caridade. Este desenvolvimento é baseado num trabalho interno muito forte. Não é só o desejo de fazer, mas a transformação, o exercício, despertar a paciência, despertar a aceitação, o estudo, para que a gente possa entender aqui juntos tantas diversidades, o motivo delas, e poder entender que cada irmão apresenta ali uma condição de doar. Quando nós entendemos que cada um de nós possui um limite de doação, um limite de fazer, um limite de doar, um limite de compartilhar, nós conseguimos aceitar um pouquinho as limitações e as dificuldades que passamos, não é? Quando nós aceitamos que cada um de nós está vivendo uma experiência baseada na nossa condição evolutiva, nas vibrações que nós trazemos. Então, este exercício de transformação, ele depende da nossa força de pensamento, que seria o nosso orar, o nosso controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, e a nossa ação diária, né? Quando nós conseguimos já policiar as nossas atitudes, nós já estamos conseguindo evoluir. Conseguimos brecar uma fala, uma resposta, conseguimos calar perante a dificuldade do semelhante. Quando nós não julgamos, nós já estamos dando um passo à frente. Caridade também é se calar para não levantar as sombras do nosso semelhante. E nós, infelizmente, temos esse hábito, né, de levantar sempre a sombra do nosso irmão, as dificuldades do nosso irmão. Então, essa caridade moral e a caridade material, elas caminham, às vezes, de formas diversas em nossas vidas. Em alguns momentos, nós apresentamos um desapego material, uma vontade de servir materialmente, vontade de ver o irmão saciado nas suas dificuldades. Em alguns momentos, nós passamos por provas em que nós trabalhamos esse exercício do perdão, da aceitação, e quando nós não fazemos isso, essas situações vêm muito próximas de nós, em pessoas que nós amamos profundamente, para que o exercício seja realizado. É muito mais difícil conseguirmos não perdoar um filho, um irmão, um pai, né? Porque são pessoas que nós amamos. Então, quando nós não desenvolvemos esse exercício com as pessoas que convivem conosco, elas acabam ocorrendo muito próximas de nós, para que esse exercício seja quase compulsório na nossa vida. Então, nós vamos ali tentando treinar isto com pessoas que nós não conhecemos, no trabalho, dentro da família,
emanando no silêncio a caridade pura. Não importa se valorizarão, não importa se reconhecerão. O importante é que dentro de nós existe o sentimento da missão cumprida, né? Ali na calada, eu sei que eu perdoei, eu sei que eu dei o meu melhor, eu sei que eu fiz o que era possível para aquele semelhante, eu o levantei, eu o apoiei. Então, esta consciência que é a verdadeira transformação. Não quando nós fazemos a caridade na luz do dia, né, como dizia Jesus, onde todos estão vendo, onde tudo está ali sendo aplaudido. Os aplausos já são a nossa recompensa. Então, que a gente faça sem a recompensa dos aplausos terrenos, para que o crescimento espiritual realmente ocorra. Nós crescemos muito mais quando a caridade não é vista ou reconhecida, quando ela é somente para nós, dentro da nossa consciência. Não é um exercício fácil, não é uma tarefa tranquila. Ela traz instabilidade, necessidade de controle do nosso pensamento, e nós vamos mudando. E a base para essa mudança é a fé em Deus e o caminho do Cristo. A fé em Deus porque nós sabemos que somos eternos, que nós teremos que em algum momento reparar estas dificuldades, esse egoísmo que nós apresentamos, este não partilhar, este não ajudar, este não ouvir. Um dia nós teremos que fazer isto. Então, se nós conseguimos hoje já fazer, já é uma grande vitória. Então, quando nós temos fé em Deus, nós entendemos a evolução maior, nós sabemos a importância da caridade. E quando nós estudamos, porque nós temos aqui, paralelamente à fé, a compreensão de quanto somos prejudicados quando não agimos na caridade. Como nós sofremos, né, com o nosso egoísmo, quando não agimos dentro da caridade que o Pai espera de nós, que é a caridade da humildade, da simplicidade, não do egoísmo, não da vaidade, não aquela caridade que traz exaltação da nossa vaidade, aquela caridade simples, aquela caridade sem aplauso, esse é o termo, né? Sem o reconhecimento terreno. Então, a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Se a gente estuda a vida de Jesus, a gente já aprende o que é caridade, porque a vida dele foi toda uma expressão da caridade. Olhar os mais humildes, ter uma apresentação, uma atuação totalmente sem poder do seu ego, do seu orgulho, mas um poder espiritual. O poder de Jesus era um poder moral, um poder energético, não um poder na terra. Então, se nós observamos Jesus em todas as suas passagens, em todos os estudos, em tudo aquilo que nós temos, foi muito mais, mas nós temos uma parte da história do Cristo, e nós vemos que tudo que ele fez, a base era o servir. Então, é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdoar as ofensas. Nós não conseguimos de uma vez tudo isso, né? Nós não conseguimos perdoar todas as ofensas de uma vez. São caminhos de transformação. Que a gente possa, dentro do caminho do kardecismo, dentro do caminho do Cristo, aos poucos, ir lapidando todas as nossas emoções mais densas, todas as dores dentro de nós. Se a gente ainda carregar alguma coisa de mágoa, de não perdão, que isso possa ser exercitado no nosso íntimo. Vai trazer mais saúde, vai trazer bons pensamentos, vai trazer paz. Porque aquele que ainda não perdoou não encontra paz. Ele está sempre no pensamento do que fazer,
como o outro não se beneficiar, até um prazer no sofrimento do semelhante. E isso nos tira toda a emanação de vibração de luz. Nos sintoniza as esferas mais sofridas, mais densas, as energias mais pesadas, sem pensarmos nas interferências espirituais que acabamos a carregar. A ter ali os irmãos que nos acompanham, porque também querem vingança, porque também sentem mágoa e sentem um ressentimento, né? Então, eu vou ler esse pedacinho dessa resposta dessa pergunta. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentimento desta palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como se entende, que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, este finalzinho aqui fala um pouquinho dos valores terrenos aqui que temos, onde nós, muitas vezes, subestimamos as pessoas que materialmente não apresentam riqueza, né? Subestimamos no julgamento e na discriminação. É uma coisa que ainda a humanidade apresenta, a valorização do poder material, e com a espiritualidade, isso tende a se modificar. Então, quanto mais a humanidade evolui, mais nós nos espiritualizamos, menos importância nós vamos dar para o acúmulo material que cada um de nós carrega. Então, por que nós ainda temos esta diferença? Por que ainda tem a fome, o sofrimento e o luxo exacerbado? Porque ainda somos muito imperfeitos. Ainda não sabemos compartilhar e tirar a dor do semelhante. E ainda valorizamos demais aqueles que têm muito poder material. E o poder verdadeiro é o poder espiritual. Mas nós estamos no mundo material e ainda com este olhar das ilusões materiais. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Essa pergunta é muito importante. Se nós não temos uma afinidade de vibração espiritual, como nós vamos ter uma simpatia, uma empatia, um relacionamento harmônico junto aos irmãos, né? Então, ele responde o seguinte: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança. Um exemplo importante para a gente explicar, entender essa resposta, né, para sairmos da faixa da não atenção aos irmãos que não se assemelham a nós, é a situação das interferências espirituais dos obsessores, né? Se nós não aceitamos e trazemos com amor a relação com esses irmãos, o tratamento não se estabelece. A única forma de nós
ajudarmos o nosso irmão que não é próximo a nós em vibração, não é com a ofensa ou a espada, é com o amor e o perdão. Isso a gente vê no plano espiritual, que nós não combatemos o inimigo espiritual, o obsessor, o vingativo, com a força, mas sim com a simplicidade e o amor. Nem adiantam muitas palavras num convívio, mas sim a doação, o afeto aos irmãos. E aqui na Terra, por termos ainda condições espirituais muito diversas, isso não significa perdoar que nós vamos aqui, né, estender as mãos àqueles que no momento estão com uma faca ou com a violência iminente sobre nós. Nós vamos sempre nos proteger, nos cuidar, mas o que Jesus fala desse perdão é que mesmo dentro das ofensas, mesmo dentro do sofrer a agressão, nós temos que nos proteger e nos afastar, mas dentro do nosso coração, aceitar a imperfeição dos irmãos como uma ignorância espiritual, uma mazela espiritual, uma doença energética espiritual, e que nós não vamos desenvolver dentro de nós a raiva, a mágoa ou a vingança. Né? Então, o mais importante não é a gente sair e falar, não, amamos a todos e estou aqui desprovida de qualquer mágoa e qualquer dor, e tenho Deus comigo e vou fazer qualquer coisa. Não, nós estamos num mundo hostil, nós temos que nos proteger, nós temos que nos resguardar, mas dentro de nós a compreensão, tá certo? Dentro de nós a aceitação que se líderes políticos agem de forma inadequada, agindo nas guerras, se há violência, a morte para o poder material, se há corrupção, se há o sofrimento, tanta coisa poderia estar mais simples no planeta. Mas nós estamos em um lugar de irmãos ainda com muitas doenças espirituais. E nós estamos aqui, o que significa que nós também trouxemos muitas dessas doenças, se não hoje, no passado. Então, quando nós vemos que hoje nós estamos aqui, já no caminho do Cristo, mas que tudo isso que nós estamos vendo ao nosso entorno faz parte da nossa estrutura espiritual, talvez há bem pouco tempo atrás, fica um pouco mais compreensível entendermos por que de tantas diferenças espirituais no planeta. E como já estudamos, existem os que estão em expiação, existem os que estão na prova e existem os que estão em missão. Em todas as situações nós passamos por esses três processos. Então, onde eu ainda estou espiando, onde eu ainda estou em prova, onde eu já estou em missão. Então, se nós já estamos em prova, nós já não fazemos essas coisas, mas nós podemos estar sendo provados nos sentimentos que nós despertamos perante a imperfeição do nosso semelhante. Então, não é brincadeira, é um exercício mesmo. É um exercício de perdão, de aceitação, quando nós vemos tanto sofrimento desnecessário. Não é? A que se deve pensar da esmola? Agora muda um pouquinho, né? Fala agora do ajuda material. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e de boa vontade de alguns. O que a espiritualidade está dizendo para nós? Se nós fôssemos uma sociedade evoluída, espíritos desenvolvidos, não haveria as discrepâncias materiais que nós temos. Não haveria a fome, a escassez. Então, se há diferença extrema, é porque ainda temos muito ainda
a desenvolver o nosso espírito. E aquele que pede, como diz aqui o alto, o irmão que precisa solicitar ajuda, muitas vezes ele vem num sofrimento muito grande, porque ele é provado em sua humildade também. Ele passa ali um sofrimento tão grande ao necessitar o pedido de auxílio material, né, que ele ainda passa por essa provação, além da fome, da dor, do descaso, da desigualdade excessiva, ele ainda passa por essa situação de, vamos dizer assim, de subjugar-se à vontade do outro. Ele ainda depende do olhar empático do outro. Então, além da fome, além da miséria, além do sofrimento, ele ainda espera a empatia do semelhante. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas é a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Aqui, desgraçado, a gente vê termos, a gente já falou isso aqui nesse curso, a gente vê termos assim, que hoje seriam colocados de uma outra maneira, né? Então, naquele momento, século XIX, a gente tem ali uma forma de expressão um pouquinho assim mais, vamos dizer, menos lapidada em relação a alguns termos, né? Mas significa que esse desgraçado não seria desgraçado no sentido que a gente entende hoje, mas daquele que está em sofrimento extremo, tá bom? A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o receba a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Quando nós oferecemos ajuda material, dependendo da forma como nós agimos, nós podemos trazer um desconforto espiritual, moral ao nosso semelhante muito grande. É isso que a espiritualidade está dizendo. Quando nós não apresentamos um olhar de compreensão, de empatia, de aceitação no ato de fazer pelo semelhante, nós podemos sucumbir no nosso auxílio. Se for um auxílio somente material, sem nenhuma comoção à dor do semelhante, aquele recebimento material pode ter um peso muito difícil para quem está necessitado. É isso que a espiritualidade explica. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por esta forma, ele vos ensinou a não tisnardes, que é manchar, né, a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que é um guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo,
que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas a que vos leva ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes, para com tudo o que vos seja inferior. Sede-os para os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. É uma passagem de São Vicente de Paulo. Aqui há uma colocação muito bonita. Ao doarmos, nós temos irmãos ali que precisam de algo de nós, mas nós não podemos esquecer que nós temos sempre um irmão ao qual nós auxiliamos e um irmão que nos auxilia diretamente. Então, nesta cadeia de crescimento, eu auxilio o meu semelhante, imediatamente o meu mentor está ali me auxiliando, como tantos outros me auxiliam. Então, é uma cadeia incessante de cooperação. O que ele diz aqui é que se a forma como nós dermos o auxílio for com amor, alimentará muito mais a alma do nosso irmão, trazendo ali um aconchego, um acalento muito mais importante do que o valor material. Não é? Então, como ele fala que a mão direita não saiba o que dá à esquerda, que isso seja sempre de forma humilde, para não constranger o nosso semelhante, e que isso seja sempre junto ao nosso coração. Nós, às vezes, damos algum auxílio material, mas nós temos medo de estar perto. Nós não conseguimos abraçar aquele irmão. Nós não conseguimos dar um sorriso àquele irmão. Não conseguimos perguntar qual o nome daquela pessoa. Então, que nosso auxílio material, ele possa ser carregado de alguma atitude do nosso espírito. Um olhar, um olhar de cuidado, de preocupação. Porque estes irmãos, muitas vezes necessitam, como nós, não só do alimento material, mas o alimento da alma. E o alimento da alma é algo que todos nós precisamos. Nós precisamos de carinho, nós precisamos de compreensão, nós precisamos do afeto dos nossos irmãos. E nós podemos ter tudo na vida, tudo na terra. Podemos ter trabalho, podemos ter a mesa saciada, a casa, o conforto, a cama quente, mas o vazio é infinito se nós não temos o aconchego dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos. E muitos não têm. Muitos de nós passamos momentos sem esse afeto, e tantos irmãos em orfanatos, em abrigos, em asilos, não têm um abraço, que pode representar muito mais do que um alimento material. Então, que possa ser uma reflexão do quanto ainda precisamos fazer. Quando o Pai nos pede a caridade, o quanto para cada um de nós ainda está faltando um acrescentar nesta caridade. Fazemos e como estamos fazendo, tá bom? Às vezes não é nem o valor que se dá, mas até a prece que é feita, o olhar que é dado, o sorriso, o bem-estar. Então, isto realmente vai simbolizar a diferença para os nossos irmãos. Né? Então, naquele que tem uma diferença conosco, no perdão, ou aquele que necessita da nossa ajuda. Então, foram 2 pontos aqui colocados nessas perguntas. Que a gente possa ter uma reforma incessante destes 2 pontos, né? 889.
Não há homens que se veem condenados a mendigar por sua culpa. Ou seja, a pessoa às vezes passa um sofrimento material ou até um sofrimento de isolamento, de estar abandonado. Ela procurou isso. Se ela procurou isso, como é que fica? Cabe a nós esse julgamento? Nós vamos ver um irmão na rua e vamos ficar refletindo se ele chegou ali porque ele fez algo ou ele é vítima de uma situação. Não nos cabe o julgamento. É servir sem olhar a quem. Não importa se aquele irmão ele já está sofrendo, se ele gerou aquela situação de miséria material por indolência, por rebeldia, por ser perdulário, não nos cabe julgamento. Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Se eles tivessem a luz divina esclarecida, eles teriam essas quedas? Não. Teriam essas perdas todas? Na miséria, no sofrimento, na solidão, no abandono? Não, teriam reconstruído suas vidas de uma maneira diferente. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do nosso planeta, do vosso planeta. Então, eu acrescentando aqui esta resposta, né? Não nos cabe o julgamento e, se a pessoa está sofrendo pelas suas imperfeições, mais uma vez, como ele fala aqui, isso expressa a nossa condição aqui vibracional. Se nós temos mazelas, sejam elas saúde, dinheiro, família, trabalho, angústia, todas elas são oriundas da imperfeição espiritual. Porque se nós fôssemos espíritos esclarecidos, nós já teríamos superado as dores, as dificuldades, nós teríamos já uma condição de igualdade, nós teríamos uma condição de equilíbrio, nós não teríamos doenças. Como nós sabemos que nos planetas mais evoluídos, isto é uma rotina natural. Então, tudo que nós passamos é consequência ainda deste planeta. Não do planeta. De fazermos parte deste planeta. De termos a frequência espiritual deste planeta. Um planeta que ainda envolve dores muito fortes. Não é? E onde as dores da alma são as mais difíceis. Nós podemos falar, não, é porque você não está na condição da perda material, da fome. As dores da matéria, elas se resolvem com o alimento. As dores da alma, elas não se resolvem somente com algo que é dado. É uma construção interna. Ela traz uma dificuldade maior para todos nós. Depende de um exercício de uma transformação. Por isso que as dores da alma são mais difíceis de serem resolvidas. Não é? Então, como a espiritualidade fala para nós, depende da melhora do planeta, pararmos de nos atropelarmos tanto, a melhora do planeta de todos nós, com a nossa melhora, nós passaremos a não sofrer tanto, porque estaremos acertando nas nossas atitudes. Não estaremos nos atropelando, criando desavenças, sofrimentos, mágoas. Teremos mais determinação, mais saúde emocional, mais saúde mental. A prece como uma constante, como um exercício diário, como uma higienização necessária diariamente. E todos nós estamos sendo muito testados nesse momento de transformação energética. Então, todos nós estamos em trabalho constante. Se não estamos em reflexões constantes, não estamos buscando a nossa melhora. E essas transformações não são fáceis, elas são exigentes. Elas exigem de nós equilíbrio, prece, reflexão e ação.
E se nós não estamos sentindo a força dessas vibrações, alguma coisa está faltando para nós, né? Nós estamos ali um pouco acomodados nesta situação de transformação. Está muito difícil ver o planeta que nós estamos vivendo sem uma reflexão, sem um toque no coração, sem uma sensibilidade de cada um de nós. Então, se isso não está acontecendo, nós precisamos nos sintonizar ali a uma construção de reforma, de mudança, onde, enquanto houver um irmão em dor, nós não estaremos bem. Não existe a evolução individual deste planeta. Quando um irmão sofre, nós também sofremos. Por isso que não há felicidade espiritual neste planeta. As energias todas estão aqui conectadas. Só crescemos junto ao coletivo. Então, se nós perdoamos, se nós doamos com humildade, se nós levantamos o nosso semelhante, nós receberemos essa transformação interna. Não é material, não. Material está ficando cada vez mais, está sendo uma aprovação maior para todos nós também. Mas a mudança espiritual vai ocorrendo e vai nos fazendo mais fortes. Mesmo que hajam as quedas, o espiritual vai trazendo mais força. Que quedas todos nós vamos ter? Tem momentos que nós ficamos cansados, momentos em que nós pensamos, às vezes, até em desistir, no sentido de, não de parar de fazer as coisas, mas, nossa, estou cansada, como vai ser? Mas nós precisamos seguir sempre, porque não podemos desistir, nem do trabalho, nem da força interna, nem da família, nem da nossa humanidade. Vamos orar pelos países, vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelo nosso país, orar pela nossa família. Não podemos desistir, tá certo? Então, este capítulo de hoje, semana que vem a gente vai para a parte da família, essa parte de hoje, a caridade, parece algo que a gente já sabe, né, na teoria. Precisamos fazer, precisamos ajudar, com humildade, mas ela tem que tocar nossa alma, por isso que a gente tem que falar tanto dela. Se a dor da humanidade não está nos tocando, algo está errado. E quando ela toca, nos exige a transformação, a oração, a sensibilidade, a mudança, a melhora. Certo? Então, que esta situação externa nos sensibilize para que haja uma prática cristã real, uma prática cristã verdadeira. Porque Jesus veio à Terra para apaziguar a dor, porque ele se sensibilizou com a dor que a humanidade apresentava. Não nos comparando ao Pai, que nós não temos essa menor condição, mas que a gente possa se sensibilizar olhando o nosso irmão como um irmão em dor, para que fique mais fácil, nas horas que estiver difícil, perdoar e aceitar. Tá bom?